Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Obrigado pela audiência e também pela sua companhia. Hoje no programa Em Destaque a gente recebe o advogado e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB aqui no Espírito Santo, Sérgio Mafra. Aqui eu já quero dar as boas-vindas, desejar, dizer que é uma alegria tê-lo aqui conosco, viu, Sérgio? Ok, muito obrigado pelo convite. Eu, na qualidade de representante, como presidente da comissão, fico muito honrado e agradeço muito o espaço que nos está sendo dado. Bacana, prazer te receber aqui. A gente está no mês de junho, mês do orgulho LGBTQI AP+. Falei certinho, né? Isso agora mesmo. Também tem um P, antes era LGBTQIA+, agora tem um P de pan. De pansexual, né? De pansexual. Mas olha, Sérgio, a gente inclusive vai ter um evento agora organizado pela comissão da OAB de diversidade, que exatamente traz esses assuntos à voga, né? Quando a gente fala em especial de representatividade e também de combate ao preconceito, né? Isso mesmo. O mês de junho foi escolhido como mês de comemorações e de demonstração de direitos e falta de políticas públicas também, e em especial dia 28 de junho, que é a data comemorada por conta de uma revolta que aconteceu nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Nova York, onde um bar que era frequentado por pessoas da comunidade LGBT, QI, frequentavam, e houve uma repressão policial nessa época. E por conta dessa repressão, por conta da violência desse dia, foi-se intitulado o dia 28 de junho como dia de comemoração do orgulho LGBTQIAP+. Inclusive, durante o mês de junho, a gente vê muitas manifestações, né? Por exemplo, teve em São Paulo agora a Parada Gay, sim, né? Em que você tem um movimento que é muito político, no sentido de mostrar que a comunidade está unida para combater o preconceito. Por mais que outras pessoas tentem distorcer muitas vezes o objetivo, mas esse é o objetivo, né? Sim, sim. É uma festa, é uma oportunidade das pessoas saírem à rua sem medo de serem agredidas, né? ou sofrer qualquer tipo de violência, até moral, né? Porque não é só a violência física que machuca, muitas dessas pessoas elas têm um problema de violência moral, principalmente dentro das próprias famílias, na comunidade onde vive, no trabalho, enfim, em todos os lugares, até em coletivos, né? Então, a gente teve essa festa e essa parada, né, que é pelo orgulho, e eu acho ela importante porque tem um lado festivo, como outras manifestações têm, né? Como o dia 1º de maio, como outras ocasiões, mas a gente também tem um lado social. Eu falo, pelo conhecimento que eu tenho, que em alguns outros países, grandes empresas, e aqui até no próprio Brasil, elas patrocinam esse tipo de manifestação. Empresas bem grandes, de conhecimento nacional e internacional, elas investem. E esse mês, se você for olhar sobre a comunicação de muitas empresas, em plataformas como LinkedIn, no Instagram e Facebook, você vai verificar que essas empresas, infelizmente, só nessa época, mas pelo menos ao contrário de muitos anos atrás, quando esse tema era totalmente abolido pela publicidade, pelo marketing, a gente está começando a mostrar isso, né? Esse problema desse estigma que era gerado por marketing e publicidade LGBTQI não é voltada para a população em geral. Então hoje a gente já tem uma mudança desse problema que nós vivíamos, e as empresas estão vestindo a camisa, pelo menos empresas que têm cunho social, que têm responsabilidade social, que têm bons conselhos de gestão, elas estão voltadas mais para um olhar melhor, mais certeiro para esse tipo de questão. É busca pelo pink money que a gente fala, né? Isso é uma crítica que a população, a comunidade LGBT fala, das empresas que só querem lacrar, né, com esse tipo de comportamento, que quando chega na época do mês, elas fazem política, ela faz marketing, ela faz publicidade, mas dentro da sua própria organização, do seu RH, das contratações, ela exclui a travesti, ela exclui aquela pessoa que não se encaixa dentro dos padrões heteronormativos da sociedade. Então, elas querem que a população LGBTQI
ela compre os seus produtos, mas ela muitas vezes ela não tem políticas internas para contratar essa população para que ela gere renda e consuma como qualquer outro brasileiro e qualquer outro cidadão. O que a comunidade LGBTQIAP+, falei certo, né? Agora sim. Falei rapidinho e rápido. É muito grande, a gente pode usar LGBTQI. Tá LGBTQI, pois é. O que essa população quer é respeito, né? É ser incluído e ter respeito, ter seu espaço, ter voz, como todos têm. Esse preconceito que se criou ao longo dos anos, né? Quando a gente vai lá atrás, né? Vê na Grécia, isso era uma coisa tão... Era muito mais aceito, muito mais normal, né, entre aspas, eu estou usando o termo normal aqui, porque não deixa de ser normal. Não deixou de ser normal, mas não era com esse preconceito que a gente vê hoje. Nós temos até estudos e documentários que falam sobre tribos indígenas, onde onde a questão da sexualidade que a gente está tratando aqui, ela é muito mais bem vista e não existe que isso veio muito mais por conta de uma religião, por conta de situações do passado. Ou de uma interpretação da religião também. Também. A nossa religião ela é interpretada ao longo dos anos e cada religião que vem surgindo ou que já surgiu, ela lê e professa a sua crença. Desde a gente não tem problema com relação a você ter a sua própria crença. O que a gente não pode permitir é que sua crença agrida moralmente ou fisicamente, ou estimule o discurso de ódio para uma população que já vem sendo marginalizada há anos. Né? Não é à toa que a população LGBTQIAP+, é uma das que mais... Aliás, o Brasil é um dos países que mais mata essa população no mundo. Então, isso é um assunto muito sério. Eu vou fazer o seguinte, Sérgio, nós vamos por um rápido intervalo. Na volta, vamos conversar um pouco mais sobre isso, porque eu também quero saber um pouco da programação do evento, que acontece no dia 28 mesmo. Dia 28 de junho, a partir das 19 horas, e a gente vai passar aqui, vai deixar o link da OAB para que vocês possam ver a palestra que a gente vai dar. Bacana demais. É bem rapidinho, a gente volta já já com o programa em destaque. Não sai daí. De volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque o presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB no Espírito Santo, o Sérgio Mafra. E a gente está falando aqui sobre um evento organizado pela comissão nesse mês de orgulho LGBTQIAP+. Sérgio, a gente terminou no bloco falando sobre o Brasil ser, infelizmente, um dos países que mais mata a população LGBTQIAP+, no mundo. Isso é um número muito expressivo e triste para a gente poder comentar, né? Sim, se a gente for comparar com outros com outros países, a gente tem um genocídio, né? Se a gente fosse comparar isso com uma raça, com uma população limitada, né? Sim. Então isso é muito ruim, porque você tem uma população extremamente marginalizada que corre tanto risco de morte quanto a população, muito mais do que a população normal. Uhum. Então, se você for pegar os índices de homicídio contra pessoas da comunidade LGBT, QIAP+, você tem um número muito maior por 100 mil habitantes do que você teria dos brancos, da população de classe média, e até mesmo dos negros. A gente tem uma comparação muito grande. É importante também a gente deixar claro que homofobia é crime já há algum tempo no nosso país. Ela é equiparada, vamos dizer assim, ao crime de racismo. Isso, nós temos uma lei antiga, que foi a lei que introduziu o crime de racismo, e uma interpretação do STF, que não seria o melhor fórum para decidir, mas tendo em vista a mora do parlamento, a mora dos deputados, ou seja, a demora deles em criar políticas que garantam a sobrevivência e a dignidade dessa população, o STF acertadamente deu uma decisão e incorporou dentro da lei de racismo, a lei contra o racismo, a questão da homofobia e da transfobia, porque a gente está falando de sexo e gênero. Então a transfobia seriam pessoas que se veem em outro sexo que não o biológico que nasceram. Sim. E agora vamos falar um pouco sobre essa programação também, né? A programação do evento. O evento acontece dia 28,
não é isso? Vai ser um evento online. Vai ser um evento online, vai ser transmitido pelo Instagram da OAB Espírito Santo. O Instagram é OAB Espírito Santo, tudo junto. E lá a gente vai ter a participação de três palestrantes muito interessantes. Nós vamos ter o Ministério Público, através de um representante, falando do que criminalmente essa mudança legislativa criou, e hoje as ferramentas que o Ministério Público tem, e a última modificação da legislação, em que racismo, agora você tem o racismo e a injúria racial também estão mais ou menos equiparadas, não é a minha área, a área criminal, mas a gente tem uma melhora da punição, e nós temos também um representante da Defensoria Pública, que é quem presta esse serviço aos seus assistidos, de tal forma que ele atende a população, e a gente vai ter com essas pessoas as informações e como isso acontece. E para finalizar, a doutora Amanda, que é uma advogada transexual, uma mulher trans, que foi a primeira advogada no Brasil, salvo engano, que conseguiu fazer a retificação da inscrição dela na OAB com um nome feminino. Então, hoje você tem a modificação de nome em cartório, você tem questão do nome social, não é isso? Na verdade, não é mais um nome social. O nome dela agora é esse. O nome dela mudou mesmo. Então, ela no RG dela aparece o nome, no CPF dela aparece, e na carteira de identificação dela da OAB aparece o nome dela no que ela escolheu. Só que existe um processo todo para fazer essa mudança, não é simplesmente chegar no cartório e fazer. E essa vai ser o mote da doutora Amanda, tentar mostrar de uma maneira mais facilitada para os advogados e para os leigos como essa modificação pode ser feita, quais são os entraves, o que pode ser melhorado, quais são as questões que estão envolvendo essa particularidade. Bacana demais. Então, dia 28, 19 horas, no Instagram da OAB do Espírito Santo, o Instagram oficial da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no estado, OABES, esse evento organizado pela Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB, não é isso? Perfeito. Todo mundo está convidado a assistir? Todo mundo está convidado, é uma live aberta a todo mundo. Nós vamos ter um jornalista que vai fazer a mediação, né, para ficar uma coisa bem profissional, e a gente quer tentar fazer duas coisas: trazer educação e informar aos próprios advogados, que é o público-alvo também, de questões técnicas e práticas para você conceder direitos, garantias e aplicar realmente as normas vigentes na legislação do país. Bacana demais. Olha, gente, o tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao Sérgio Mafra, advogado, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB no Espírito Santo, falando com a gente sobre esse evento, né, no mês aí de orgulho LGBTQIAP+, enfim, um mês que é de comemoração, mas também de muita luta contra o preconceito que ainda, infelizmente, impera nas organizações, nas empresas, nas famílias, na sociedade como um todo. Isso mesmo, isso mesmo. Isso. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo, obrigado, parabéns pelo agradeço. evento, muito sucesso lá. Valeu, obrigado. Obrigado, Sérgio. A você de casa, muito obrigado também pela sua audiência e também pela sua companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse simnoticias.com.br. Siga a gente também lá nas redes sociais, @RecordNewsES e @Fabiano Rossi. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá.